Mediante a tantos comentários, frustrações nossas palmeirenses em relação a Breno Lopes perdendo aquele gol na frente do Cássio, o porquê que o Abel coloca pouco o Endrick, porque o Endrick foi, eu acho que foi o maior destaque do jogo Corinthians e Palmeiras. Surgiram muitas discussões e o povo tá fervescente, a torcida do Palmeiras está efervescente nas redes sociais e o porquê que o Abel não coloca o Kevin para jogar, por exemplo, que eu gostaria muito, e também não coloca o Endrick, que é este garoto promissor e que já mostrou aí, cara, o Endrick entrou contra o Corinthians e ele fez uma fumaça. Ele precisou de uma jogada para fazer uma fumaça no time do Corinthians, cara. E aí, você é daqueles defensores de que o Endrick deve jogar mais, ter mais minutagem? Eu trago para vocês o Bruno Formiga. A análise dele é simplesmente cirúrgica sobre o que pode estar acontecendo para o professor Abel Ferreira não estar colocando o Endrick. Então vamos assistir aqui. Por eu achar essa explicação dele tão maravilhosa, eu vou deixar ele falando mais tempo, eu vou evitar ficar interrompendo, para você escutar e você analisar e você pensar e formalizar a sua opinião. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Hoje, se você não viu, tem uma contratação do Palmeiras possivelmente rolando aí. Se você não viu, vou deixar no final desse vídeo para você ver, tá? E também vou deixar o canal do Bruno Formiga aqui na descrição. Dá um corre lá também, se inscreve no canal deles, dá uma força para ele lá. Beleza? Bora pra lá, vamos assistir, vamos ver o que o Bruno Formiga tem a dizer aqui sobre as poucas minutagens do Endrick. Bora! O 2023 se desenhava um ano para o salto do Endrick. Depois de ser vendido pelo Real Madrid pela bagatela que foi, apontado como uma das grandes joias do futebol brasileiro em muito tempo, e com razão, o Endrick é um fenômeno nas categorias de base. As aparições dele no profissional em 2022, elas foram muito boas, e a perspectiva para 2023 era de que seria dali para melhor, ainda mais ele iniciando o ano como titular. Porém, ele perdeu lugar no time do Palmeiras durante o Campeonato Paulista. O Abel voltou ao desenho que ele considerava o mais seguro, com o Rony fazendo o papel de 9, e aí, depois da contratação do Arthur, aí é que o cenário ficou ainda pior, né, para o Endrick, porque o Arthur tomou conta do lado direito, o Dudu foi invertido de lado e foi para o lado esquerdo, até a lesão do Dudu, que voltou a abrir um debate de como encaixar o Endrick. Será que ele não pode ser um substituto para o Dudu? Aí você vai falar, mas eles não fazem a mesma função, a gente está falando de um camisa 9 comparado a um ponta que até sai do lado para dentro. A gente vai tocar nesses pontos aqui, mas para mim o principal aspecto não é esse. Priscila Senhorans, que é repórter lá da TNT Esportes, nossa parceira e companheira de trabalho, ela tem uma apuração que casa com algo que eu também consegui coletar de informação do porquê. Grava isso que ele vai falar agora, tá? Os minutos minguados do Endrick. E a Priscila trouxe a informação no prorrogação do último final de semana, logo depois do derby, inclusive, de que o Abel ele prioriza atletas que fazem parte do projeto do Palmeiras a médio e longo prazo, que ele enxerga continuidade naquela relação. E não é o caso do Endrick, que vai embora na metade do ano que vem, na metade da próxima temporada, início da próxima temporada europeia. Eu entendi ali que alguns aspectos não faziam sentido, porque quando o Palmeiras soube da informação de que ele ia para o Real e tal, não sei o que, a gente estava falando ali de 1 ano e meio de Endrick para frente ainda. 1 ano e meio é muito tempo no futebol. 1 ano e meio tem gente que chega num clube, é contratado, entrega o que tem que entregar e vai embora. O Pablo Mari, por exemplo, chegou em agosto, na metade do ano de 2019, entregou tudo pro Flamengo, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi embora, ponto. E assim, num espaço muito curto. E outros jogadores e outros exemplos. O Scarpa, por exemplo, em 2022, o melhor ano da carreira dele, o Palmeiras já sabia que ao final da temporada ele ia embora, porque ele queria a experiência de jogar fora. E nem por isso ele perdeu espaço. Porque, obviamente, ele já era um titular, ele estava jogando muito, você não ia punir o clube e ia sugar e tirar o que ele tinha para entregar de bom até o fim. Então eu não vejo muita lógica nessa relação. Mas aí eu fui fuçar os porquês e algumas coisas até fazem sentido. E a gente vai esmiuçar aqui. O Endrick é uma aposta, mas muito próximo de uma certeza, né? Ele foi uma aposta do Real
e ele é uma esperança do futebol brasileiro. Vamos dar uma olhada, antes de esmiuçar o que eu tenho, dá uma olhada no Endrick no Brasileirão, especificamente. São 16 jogos, sendo apenas 4 como titular. E nesse cenário, a média de minutos do Endrick por partida é de 30 minutos. É muito pouco, né? 30 minutos, um garoto de 17 anos, você... É difícil, assim, é um processo, né? É um processo, você vai colocando o jogador aos poucos, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando minutagem, e é um time muito arrumado, o Palmeiras mesmo, é difícil ter brecha. Agora tem, com a contusão do Dudu, e eu vou chegar lá já já. Gols, 4, e aí se você olhar, por exemplo, o Suárez tem 6 no Campeonato Brasileiro, sendo titular absoluto do Grêmio, só a título de comparação. Não estou comparando o nível de jogador, nem estou comparando o... Mas é um número interessante, hein? É um número interessante, tá? E se o Endrick fosse titular do Palmeiras absoluto em alguns jogos, como o Suárez o é lá no Grêmio, será que o Endrick não teria mais gols? Fica aí a pergunta, hein? Lógico, nível técnico a gente não tá nem comparando Luis Suárez e Endrick. O Luis Suárez é muito diferente do Endrick, tem outra história no futebol diferente da do Endrick, tá? Mas é uma coisa para se pensar. O nível de produtividade para o time. Aqui é apenas o número pelo número. E aí a gente tá vendo aqui, né? Ele demora 121 minutos, mais ou menos, para fazer um gol. Chutes realizados por jogo, dá quase 1 por jogo, é pouco, mas de novo, a minutagem também ela é muito, muito minguada. Perdeu 3 grandes chances, tem uma conversão ali de 30%, né? 1/3 mais ou menos, ou seja, a cada 3 chutes ele converte 1. Tá chutando pouco, mas está convertendo ok. É uma conversão que, se a gente for comparar com alguns bons atacantes e artilheiros do campeonato, vai estar proporcionalmente a mesma coisa ali. Em passe, ele ainda não deu nenhuma assistência, trabalhando na interceptação, dribles certos por jogo também um nível baixo, disputas vencidas já aumenta, o Endrick fisicamente ele é muito forte, mas aqui está algo que me chama muita atenção, né? O Endrick, ele tem nos últimos 10 jogos, por exemplo, pelo Palmeiras, em 6 ele sequer foi utilizado. É desproporcional ao talento do Endrick e muitas vezes a demanda desse Palmeiras, que em algumas situações precisou de um segundo atacante ou precisou de um atacante com uma característica diferente da do Rony. Quando eu falo da brecha deixada pelo Dudu, no Paulista e em alguns outros jogos, o Abel chegou a usar o Endrick aberto pelo lado esquerdo, inclusive. E ele... Relembro aqui, que eu falei no começo, relembro. Bastou alguns minutos no jogo contra o Corinthians para o Endrick conseguir expulsar o Maicon, amarelar o Lucas Veríssimo, dar o passe, né, ali pro João, depois o João dá pro Breno Lopes, que o Breno perde aquele gol na cara do gol, e você vê a fumaça que o moleque fez em alguns minutos, né? Lembrando isso aqui. Ele não foi mal. O Endrick tem um trabalho defensivo e uma explosão muito forte para fazer essa ajuda, e ele com espaço na velocidade é difícil ser parado. E com uma tese que eu defendo de que o Endrick jogando aberto ou mais distante do gol, deixando o Rony de 9 e ele flutuando fora, até saindo da esquerda para dentro, papel parecido com o do Dudu, talvez a pressão em cima do Endrick diminua, mesmo ele sendo titular, porque ele poderia ser avaliado em jogar bem e não necessariamente fazer gols. Como o Dudu, que não vive um bom ano, é verdade, ele foi importante para o Palmeiras em muitos jogos, mesmo sem fazer gol. Porque ali, distante do gol, jogando como ponta ou como um segundo atacante aberto pelo lado, o Endrick talvez tenha menos cobrança de artilharia, de poder de decisão. E acho que isso foi um problema em 2023 para ele. Por quê? Porque vem da base, fazendo uma quantidade absurda de gols, ganhando todos os títulos na categoria de base do Palmeiras e invariavelmente sendo artilheiro dos campeonatos que disputou. Aí sobe para o profissional, poucos jogos num Palmeiras já virtualmente campeão brasileiro, vai bem até, e aí ganha a titularidade em 2023, acho que com mérito. O plano inicial do Abel era entender ali o Endrick no Paulista. Só que aí os gols vão demorando a acontecer, ficam espaçados, ele vai sendo substituído, e aí o Flaco tem mais gols, ali no Paulista, ele numa reta final é decisivo, o Rony volta para a função dele e exerce melhor, o time volta a se ajustar. Então, no final das contas, o ser camisa 9, que é o que ele é no profissional, e a realidade é totalmente diferente, cobrou um preço muito alto pro Endrick. E é, de fato, muito cruel com um menino que
que na época tinha 16 anos, agora em julho ele fez 17. Mas é muito pouco, velho, de idade, é muito pouco de rodagem. Mas é muito pouco de minutagem para o talento que ele tem. Ter 30 minutos em média por jogo no Brasileiro, ter jogado só 4 jogos como titular, acho pouco. Acho que ele pode ser usado no lugar do Dudu, agora machucado, né? E ser testado ali. Eu acho que ele tem mais bola que o Flaco, mais bola que o Breno Lopes, mais bola do que o John, mais bola do que qualquer outro concorrente. E a alternativa do Abel de botar o Mike na direita e inverter, trocar o Arthur de lado, para mim claramente não funcionou. Não pelo Mike, que entrega ali, ele vai bem de ponta pela direita, eu acho que o Palmeiras estaria bem servido. A questão é que você prejudica o Arthur e você tira o melhor do Arthur. Ele fica muito distante da sua melhor versão, fica torto, tem uma dificuldade gigantesca de só ir para a linha de fundo e não ter o lado de dentro para jogar. Então eu acho ruim a decisão do Abel, acho que o Arthur deve voltar para o lado direito, onde ele funciona melhor, onde ele entrega mais, onde ele estava excelente, inclusive, que foi uma contratação precisa do Palmeiras para a temporada. Acho que o Richard Rios foi outra. Foi as únicas, né? Mas o Arthur, muito bem. Na direita, na esquerda, eu já acho que há uma perda. E o Endrick foi bem ali, ao ser usado. Mas aí vem o ponto da Priscila, desse olhar do Abel, de não entender ali algo tão conectado. E aí, ouvindo pessoas e entendendo a situação, o que acontece? Se você é líder e você tem 2 jogadores ali entrando e entregando razoavelmente a mesma coisa ou treinando num nível parecido, só que um vai ficar e não dá nenhuma mostra de que está pensando fora do Palmeiras, e o outro, putz, teve uma venda milionária para o Real Madrid, é natural que se fale sobre isso. Por exemplo, o Endrick foi recentemente lá na TNT, deu uma entrevista muito legal pra gente, falando da Champions, a expectativa de estar lá no ano que vem e tal. É óbvio que existe um futuro claro do Endrick, já palpável, fora do Palmeiras. E aí, na hora de tomar uma decisão, de dar uma oportunidade, você tem 2 caras treinando num nível muito parecido, tipo Flaco e Endrick. Não estou comparando os dois como jogador, tá? Estou falando do que estão entregando nos treinos, e aí, baseado em informações confiáveis. Os dois treinando num nível próximo. O Endrick não está engolindo nos treinos. O Flaco cheio de vontade, mostrando pro Abel, putz, eu quero muito. Ou o próprio Breno Lopes. Na hora da dúvida, tu vai em quem tu fala, bicho, esse cara ano que vem vai estar aqui. Provavelmente, porque ele quer estar, ele vai estar, ele tem contrato, e eu sinto que ele está mais conectado. E aí, às vezes, internamente, se sente falta do Endrick mais participativo nesse dia a dia de Palmeiras. Tipo, chegando bem antes ali no treino, ficando um pouco depois, sabe? Consumindo o ambiente Palmeiras. Mas, de novo, isso eu não condeno e não critico, eu entendo. Porque a gente tá falando de um moleque de 17 anos, que às vezes tem um outro compromisso, que às vezes, não pode nem dirigir, pô. A volta dele para casa não depende dele, depende de outra pessoa. É verdade, cara, é verdade, tá vendo? Assim, são pontos de vista que a gente não pensa no dia a dia, né? A gente, como torcedor, nós estamos ali naquele calor do momento, tem que botar um moleque para jogar, tem que fazer isso. Mas essas coisas só quem vê, cara, é quem tá no dia a dia do futebol. Nós torcedores muitas vezes não sabemos, né? O pessoal que tá lá dentro tem que ver o cru, o que tá acontecendo realmente, né? E eu também não condeno o Endrick não, cara. Não condeno ele, porque assim, o moleque tem 17 anos, ele já fez a vida dele, coisa que eu e você que tá aí do outro lado não fez até hoje. A vida dele já tá feita praticamente com esse contrato com o Real Madrid. Só com o dinheiro que ele vai ganhar lá, mano, já vai mudar a vida dele completamente. Então é natural que o garoto esteja com a mentalidade não só no Palmeiras, mas principalmente nessa realidade dele europeia que ele vem aí. Mas vamos continuar ouvindo o Bruno Formiga. Tá acabando aqui, fica comigo aí até o final do vídeo. Fica aí, vamos lá. A cabeça dele enquanto profissional ainda está se formando. Então, assim, ele fica chateado por jogar menos do que o seu talento faz valer que ele merece, ao passo que o Abel não enxerga ali a entrega plena e 100%, e aí não é uma falta de compromisso, em comparação a outros ali, ele entender que, putz, na hierarquia aqui eu entendo que fulano, beltrano, talvez hoje estejam mais alinhados com o que eu quero. E aí você tem que, no dia a dia, ir demonstrando
detalhe por detalhe, que fala, cara, eu tô 100% aqui ainda. Por mais que eu já tenha um contrato com o Real Madrid, uma apresentação marcada e uma ida garantida, eu tô aqui. Como vários outros jogadores já foram vendidos antes do término dos seus contratos e tiveram um ótimo desempenho, não perderam a condição de titular, não perderam a confiança dos seus treinadores. Eu entendo que no caso do Endrick, ele foi tendo que construir tudo ao mesmo tempo, né? Ele teve a venda, ele subiu pro profissional, ele virou titular, ele foi precisando construir tudo junto com o fato de já ser praticamente um jogador do Real Madrid. É complexo. E eu entendo a chateação do Endrick, porque na bola eu acho que ele merece mais minutos e acho inclusive que terá a tendência que você tem uma mudança de comportamento e de postura para tentar mostrar que essa relação ela pode, até o meio do ano que vem, ser muito mais intensa do que ela é hoje. E eu entendo também o Abel, enquanto líder, ter restrições e ressalvas na hora de priorizar quem vai botar, entendeu? Até porque quem está na disputa, além de, na visão do Abel, tá mais consumindo o ambiente de Palmeiras, o projeto do Palmeiras, fazer parte do projeto mais para frente, porque contratualmente ele vai estar, enfim, ele está mais ali, são caras mais experientes, né? São caras mais rodados. Então é muito difícil, mas que é fato que o Endrick tem mais talento que todos os seus concorrentes hoje na reserva do Palmeiras, eu não tenho dúvida nenhuma. E acho que, olhando para o desenho do time, o melhor cenário seria Arthur na direita, Rony pelo meio, Endrick pela esquerda. Vamos ver. O tempo dirá. Tá aí, Bruno Formiga, sempre ponderado com as suas palavras. Cara, se tem um dos caras que eu gosto muito das análises, que não é aquele cara explosivo, eu sou um cara explosivo, né? Que é um cara mais centrado, pensativo, reflete sobre as coisas, é o Bruno Formiga. Vai lá, se inscreve no canal dele, é muito legal as análises que ele faz, eu fiz muita questão de trazer aqui pra vocês, ele falando isso, e eu concordo, cara, assina embaixo com ele. E você percebe que ele não crava nem que o Endrick deve ser titular, mas também ele não crava que o Abel Ferreira está errado em manter o Endrick no banco, né? Ele tem essa comparação aí, né? Ele não discorda e nem concorda com o Abel. Ele dá as duas visões e ele fala qual é a cabeça do moleque, né? De dia a dia dele, ele que é um profissional da área, que já tá trabalhando. E eu concordo com ele, cara. Eu concordo com ele. Eu acredito que agora o Endrick vai ter mais minutagens, porque assim, bola a gente sabe que o moleque tem. Muito mais do que os concorrentes dele que estão ali no banco, né? Muito mais. Vide aí, como já repeti, vou repetir pela terceira vez, a fumaça que ele fez contra o Corinthians em alguns minutos. É moleque que decide jogos, ele decide jogos, tá? E acredito que ele vai ter aí mais minutagens. Mas e você? O que você achou aí da opinião do Bruno Formiga? O que você achou aí? Você acredita que o Endrick vai ter mais minutagens? Você acha que não? Escreve aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Beleza? Esse foi o nosso último vídeo de hoje. Amanhã eu volto com vocês com mais vídeos aqui sobre o nosso Palmeiras no nosso canal. Avante palestra sempre. Eu te vejo numa próxima. Valeu, até mais.